Eu gosto muito do discurso de despedida de Jesus dos discípulos. Eu, eu, eu amo as coisas que Jesus disse na despedida dos discípulos. Jesus disse, né, na despedida dos discípulos. Essa despedida de Jesus dos discípulos está registrado em João, do capítulo 14 ao 16. Então, no capítulo 14, ele está ali dizendo para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Ele começa assim, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse desse jeito, eu não estava falando isso com vocês. Porque eu vou preparar para vocês um lugar. Tem muitas moradas, né? Então, ele começa dizendo isso, dizendo, olha, o único capaz de perturbar vocês é vocês mesmos. Então, eu quero dizer para vocês, reúne aqui, senta aqui, vamos conversar. Os únicos capazes de perturbar a si mesmos são vocês. Então, olha aqui. Esse é meu discurso de despedida. Aí ele já começa. Não se turbem. Não se preocupem. Não fiquem com medo. Não fiquem inseguros. Não fiquem angustiados. Não se turbem. Não preocupem o coração de vocês. Não tirem de vocês o próprio sossego. Eu tô indo embora, mas eu tô indo preparar as coisas para vocês. Na casa do meu pai tem muitas coisas para vocês. E eu gosto muito desse versículo 1 de João 14, quando Jesus fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Quando fala muitas moradas, eu já imagino assim, o que Deus tem que é pouco? Tudo que Deus tem é muito. Então tem muitas moradas. Então eu não sei qual é a necessidade que você tem hoje. Deus, ele tem tudo que você precisa em abundância. E quando chegar na sua mão o que você está precisando, vai chegar em abundância a ponto de você não conseguir ter só para si. Tem que repartir. Porque Deus sempre ele derrama paz, derrama amor, derrama perdão. Tudo é derramado, porque ele sempre tem de muito. Deus é bondoso, Deus é exagerado. Mas aí no capítulo 15, Jesus fala assim, olha, para vocês viverem aqui sem a minha presença, vocês precisam estar conectados. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a fonte verdadeira. Só que no 14 mesmo, esqueci, gente. No 14 ele fala, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar órfãos, estou indo embora, mas eu vou enviar o Espírito Santo, que vai guiar vocês, que vai orientar vocês, cada passo que vocês forem precisar dar no mundo sem a minha presença. Aí no 15, Jesus fala da importância de estarmos conectados à videira verdadeira. Fiz até uma live semana passada sobre isso, que muitas vezes nós ficamos conectados a videiras falsas. E aí não estamos conectados à videira verdadeira. E só conectados em Jesus que nós conseguimos dar o quê? Muito fruto. Todo aquele que está conectado, buscando primeiro o reino de Deus e a justiça dele, vai dar muito fruto. Tem muita coisa, você tem muita alegria, você tem muita paz, você tem muito controle sobre as suas emoções, que são o fruto do Espírito, que essa conexão traz. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre o discurso de despedida de Jesus em João 16. João 16, 12. Na verdade, eu fiz esse resumo antes, porque eu quero fixar em João 16, 12. Jesus olhou para os discípulos e falou assim, olha, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Muitas vezes nós ficamos pensando, o que vai dar esse caminho que eu estou trilhando? O que vai dar esse trabalho que eu comecei? O que vai ser da minha vida daqui para frente? Deus sempre vai revelando os nossos passos progressivamente. Deus nunca revela para nós tudo que nós vamos fazer de uma vez. Aqui Jesus estava dando algumas orientações, mas você entende que Jesus também é Deus? Que ele era 100% homem e 100% Deus também? Ele sabia o que queria acontecer, o que viria no futuro, as coisas que iriam acontecer.
Só que ele falou, eu não posso contar para vocês tudo. Eu não posso revelar para vocês tudo. Eu só estou dizendo para vocês, só vou dizer para vocês que estou indo embora, não precisa ficar perturbado, porque eu vou mandar o Espírito Santo que vai ajudar vocês a andar cada passo aqui na terra. Continue conectado comigo. Eu tenho muita coisa. Vocês vão passar por muita coisa. Vocês vão encontrar muito obstáculo, vão ter muitas derrotas, mas no final vão ser vitoriosos. Vão ter vitória em todas as coisas. Vão ser mais que vencedores. E aí, Jesus falou, tenho muita coisa. Tinha muita coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar. Então, às vezes a gente pensa, por que Deus já não dá assim pra gente, tudo escrito, o que a gente vai enfrentar, tudo que a gente vai fazer? Porque a gente não iria topar dar o primeiro passo. Sabendo do caminho todo, sabendo do processo todo. Nós não iríamos querer, a gente ia surtar. Por isso que Deus garante vitória na nossa vida, em cada circunstância que a gente passar, se a gente buscá-lo em primeiro lugar, ficar conectado com ele, parar de perturbar, de afligir a nossa alma e confiar. Jesus falou assim, olha, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, então não tem nenhuma necessidade que você tenha que Deus não possa suprir. Porque Ele é tudo que eu e você precisamos. Então Jesus disse para os discípulos, olha, eu tenho muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porque a revelação de Deus, a revelação da palavra, a revelação do caminho, sempre será progressiva. Deus garante que nós seremos mais que vencedores, mas não revela todas as dificuldades que a gente vai passar. Claro que primeiro a gente queria saber onde a gente vai pisar. Mas Jesus disse, olha, credes em Deus e crede também em mim. Eu tenho preparado para vocês cada passo. Busquem em primeiro lugar, estejam conectados, que vocês vão ser mais que vencedores, é uma garantia. Então, Jesus disse para os discípulos confiar e crer que Deus tinha que o melhor plano, Deus tem o melhor plano. Deus tem o melhor caminho. E o Espírito Santo ia orientar para as coisas que eles precisassem. E é o mesmo para mim e para você. Muitas vezes você está em situações onde você não pode fazer muita coisa. Tem pouca coisa que você pode fazer. As outras coisas que estão acontecendo na sua vida, você se sente impotente. Você não se sente apto para realizar. Mas essas coisas que você se sente impotente, não se sente apto para realizar, é porque não é para você fazer nada a esse respeito. O que é para eu e você fazermos é o que está na nossa mão. Só que muitas vezes nós achamos que é pouco. Eu só tenho... A única coisa que eu posso fazer agora é orar. Não posso fazer mais nada. Não despreze esse pouco. Que você acha que orar é pouco, que você queria estar fazendo algo maior. Não despreze os pequenos começos, não despreze as pequenas coisas que você tem na mão. Talvez o que você tem na mão é uma decisão muito simples. Você fala, mas é simples, o problema é maior do que isso. Não pense no todo, pense no progressivo. O que você pode fazer? Hoje é 1º de dezembro. Gente, já é 1º de dezembro. Não ocupe, não perturbe seu coração com o que você precisa fazer amanhã. O que você vai precisar fazer amanhã tem condições de você fazer hoje? Não tem. Então, o que é que você precisa fazer hoje? Muitas vezes, nós não conseguimos vivenciar os milagres de Deus. Porque nós não atentamos para os detalhes do hoje, do presente. Porque são coisas pequenas, são detalhes. E você está preocupado com coisas maiores. Não adianta pensar no problema nele todo, na bomba inteira, não vai fazer você viver os milagres que Deus tem nesse processo para você. E esses milagres que Deus tem no processo para você, começa você confiando de que Deus está fazendo, que Deus está trabalhando. E toda a sua necessidade, Deus tem muito para derramar sobre você, para suprir essa necessidade.
Então não despreze o pouco que você tem hoje na mão e comece a trabalhar com esse pouco nas mãos. Mas nós não temos humildade, porque a gente já quer resolver tudo de uma vez. E Deus quer que você entenda que a revelação da palavra dele é progressiva. Eu vou te dar provas disso. Se você pode, a partir de hoje, começar um diário na sua vida. Você fala assim, eu vou ler durante um mês o Salmo 23. Ou qualquer um outro texto, eu tô falando Salmo 23 porque é bem conhecido de vocês. E nesse diário, todos os dias quando você lê esse texto, você vai anotar algo que Deus falou com você, algo que você aprendeu. Você vai anotar 30 dias de lições, cada uma diferente da outra, porque a palavra de Deus, ela se revela de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o dia que nós estamos vivendo, de acordo com a luta que nós estamos enfrentando. Porque Deus, ele não revela tudo que a gente vai enfrentar. Porque nós somos covardes, nós somos medrosos e nós vamos caminhar por medo. Que hora que será que vai acontecer isso que Deus falou que ia acontecer na minha vida? Deus quer que nós caminhemos por fé, não por medo. Deus, quando falou para o povo sair da terra do Egito, não revelou os gigantes, não revelou a dificuldade que teria para entrar na terra prometida. Só falou assim, eu tenho uma terra prometida para vocês. Eu tenho um lugar onde mana leite e mel. Por que Deus não revelou a dificuldade? Nesse processo, nesse caminho. Porque não tem problema. Ele está conosco todos os dias, todas as manhãs. Então, ele é suficiente, mesmo que você não seja suficiente, mesmo que você seja improvável, ele é suficiente. Então, Deus não revela tudo para nós, porque a revelação do nosso caminho é por fé, é um passo de cada vez. Então, para de se angustiar, não perturbe o seu coração, crede em Deus, crede em Jesus. Tudo que você precisa, Deus tem de muito para derramar sobre a sua vida. Mas o que você precisa fazer? Para de achar que o que você tem nas mãos não é suficiente para resolver seu problema, mas é suficiente para você resolver o que você precisa resolver hoje. Não despreze os pequenos começos, as pequenas coisas que está nas suas mãos para fazer. Muitas vezes nós ficamos num lugar ali de vítima, chorando o leite derramado, chorando as coisas que aconteceu. E Deus está querendo que a gente vá para frente, que a gente caminhe, que a gente... às vezes Deus dá um caminho que não faz muito sentido, mas apenas obedece. Vai pelo caminho que apareceu para você colocar o pé hoje, já coloca teu pé e vai. Lá em 1 Samuel 16:1, o Senhor disse para Samuel, até quando irá entristecer-se por Saul? Eu o rejeitei como rei, encha um chifre com óleo e vá para Belém. Eu enviarei a Jessé, escolhi um dos filhos dele para ser rei. Quando Samuel obedeceu a Deus e foi ungir um dos filhos de Jessé para rei, Samuel não sabia que ia ungir uma criança, um adolescente. Achou que já ia ungir um rei, uma pessoa pronta. Mas chegou lá quem era, gente? Um adolescente. Porque até que Davi se tornou rei, teve um processo de crescimento. Ele não colocou a coroa no dia que recebeu a unção. Teve um processo, teve um caminho. Davi teve que derrotar um urso, teve que matar um leão. Nós queremos hoje, viver as coisas hoje. Só que Deus tem um processo, tem um caminho. E Deus olhou para Samuel, e Samuel estava ali lamentando. Por que Saul fez isso? E Deus falou, até quando você vai ficar Até quando você vai ficar nesse lugar? Eu tenho algo novo. O povo escolheu Saul. Mas agora eu estou escolhendo segundo o meu coração, segundo o meu coração. A escolha é minha. E quem eu estou escolhendo, você vai olhar, você vai achar improvável. Porque ele é simples, ele é, né? Quando chegou lá, viu que ele era só um pastor. Mas Davi era só um pastor. Mas Deus via nele um rei. Paulo era um perseguidor, mas Deus via nele um apóstolo. Josué era apenas um assistente, mas Deus viu nele um líder. Deus olha para você e enxerga quem você realmente é e o que você será. Só que não é revelado para você de uma vez, é um passo por vez.
Sabe, Filipe estava lá em Samaria, depois ali da descida do Espírito Santo, em Atos 2, os discípulos perderam medo, né? Resolveram gastar a vida deles por Jesus, estavam dispostos a morrer por Jesus, e Filipe estava lá em Samaria, participando de um grande avivamento ali em Samaria. Imagina, Samaria, onde eles nem conversavam. E Filipe estava ali, felizão da vida, batizando, pregando, e estava aquela multidão de gente, muita gente se convertendo, e estava aquela alegria, e Deus falou, enviou um anjo e falou para Filipe, vai para o deserto. Às vezes você está num lugar que você acha que está tudo bem e de repente você começa a perder a paz de estar naquele lugar. É Deus te reposicionando. É Deus mudando a rota e te colocando num lugar onde você vai viver o melhor de Deus ali. Mas às vezes você fala assim, mas estava tão bom aqui, Deus tirou minha paz, me colocou nesse lugar aqui. Às vezes Deus vai te colocar numa empresa, às vezes Deus vai te colocar num lugar, num trabalho, às vezes Deus vai te mandar para uma cidade por causa apenas de uma pessoa. Porque todas as pessoas são importantes para Deus. E Filipe estava lá em Samaria, todo feliz ali, vivendo aquela coisa linda do crescimento da igreja. E Deus falou, vai pro deserto. Filipe falou assim, mas lá não tem ninguém, vou pregar pros lagartos, vou pregar pras cobras, no deserto não tem ninguém. O que eu vou fazer lá, Senhor? Olha tanto de gente que tem para eu falar do evangelho, para que o Senhor está me mandando? Filipe nem questionou. O próximo direcionamento que o Espírito Santo deu para ele foi para ele ir para o deserto. E chegou lá, tá registrado em Atos 8, ele encontrou um etíope, que ele era oficial da rainha, e ele estava lendo a Bíblia, ele estava lendo Isaías e não estava entendendo nada. Filipe foi para o deserto por causa de uma pessoa. E quando Filipe viu ele lendo Isaías, ele estava com sede de Deus, de aprender de Deus, só que ele não estava entendendo nada. Filipe falou, o que você está lendo? Ele falou, estou lendo aqui, mas não estou entendendo nada. Como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Filipe subiu na carruagem dele lá e começou a explicar Isaías para ele. E às vezes Deus vai mover você de lugar por causa de uma pessoa, por causa de alguém. E às vezes você está num lugar que você considera tão bom, que você está todo feliz ali, e de repente você começa a perder a alegria de estar naquele lugar. Você começa a perder a paz. Você fala, não é possível. Por que eu estava bem e agora eu já não estou mais? É o Espírito Santo te redirecionando, te reposicionando. Porque a paz é a forma que o Espírito Santo tem para nos dirigir, para dirigir os nossos passos. Nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida amanhã. E Jesus disse para os discípulos, não perturbarem o coração, só confiarem, só crerem. Dê os passos que você precisa dar hoje. Qual é o caminho que está abrindo para você caminhar? Vai um passo de cada vez. Samuel estava ali remoendo a mágoa, a decepção que ele tinha com Saul. E Deus fala para Samuel, para que você está nesse lugar? Remoendo essa tristeza com relação a Saul. Eu já resolvi esse assunto, eu já escolhi outro para ser rei. E Samuel obedeceu a Deus e foi na direção da casa de Jessé sem saber o que queria acontecer ali. Viver por fé é viver um passo de cada vez. E às vezes o passo que nós temos que dar são pequenos, são micros. Confia que mesmo sendo pequeno esses passos, eles são muito importantes para o final da sua jornada. Não despreze os pequenos começos, os pequenos passos. Não despreze o lugar que você está hoje. Talvez você está aí por causa apenas de uma pessoa. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, quando um entendimento é transformado, tem uma festa no céu por causa de apenas uma pessoa. Então, às vezes você está aí em dúvida, está angustiado porque você está num lugar, você não está entendendo por que as coisas estão difíceis, por que Deus está reposicionando você, está direcionando você. A oração é a única coisa que você pode fazer agora, então faça. Faça a oração diante do Senhor e diz, eu não entendo essa situação, não sei por que eu cheguei aqui, não sei por que eu estou aqui,
Sabe, se você não confia em Deus nas pequenas coisas, se você não realiza as poucas coisas que está na sua mão para fazer, como é que vai ser confiada a você coisas grandes? Lá em Lucas 16, 10, se vocês não forem fiéis nas coisas pequenas, quem é que confiará em vocês nas coisas grandes? Eu cheguei um tempo na minha vida que Deus chegou para mim, eu senti no meu espírito, eu estava preocupada com muitas coisas, querendo fazer muitas coisas, meio desesperada com o futuro. E o que eu senti no meu coração era para eu parar. Naquele momento eu não podia fazer nada. Naquele momento não tinha nada que eu pudesse fazer. Então, quando isso chega na sua vida, é para você quietar. É para você aquietar sua alma, aquietar seu coração e crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Acredite. É um momento, se não tem nada que você possa fazer, é um momento apenas de você parar. Esperar o agir de Deus. Esperar Ele abrir um novo espaço para você dar o próximo passo. Se não tem como você sair desse lugar, é o lugar que você tem apenas de adorar e esperar. Aquieta seu coração. Sabe, o texto de Marta, que eu fiz uma live falando sobre Marta. Jesus falou, Marta, você está preocupada com muitas coisas, sendo que apenas uma é suficiente. Então, às vezes a sua preocupação é com o todo. E Jesus, como disse para Marta, você está preocupado com muitas coisas. E Jesus disse para os discípulos, eu tinha muita coisa para falar para vocês, só que vocês não podem suportar tudo que eu tenho que falar. Então vocês fiquem satisfeitos com a revelação da palavra um dia de cada vez. É progressivamente. Todo dia tem coisa nova de Deus para nós. Se você não tem vivenciado os milagres de Deus, lembra que Jesus passou fazendo muitos milagres, mas teve cidade que Jesus não pôde fazer muitos milagres, porque aquela cidade não tinha fé suficiente. Então você pode viver muitos milagres de Deus. Todos os dias tem, mas precisa encontrar fé no seu coração. E a fé, muitas vezes, que você precisa ter, é aquela fé de que eu não tenho o que fazer, mas Deus está fazendo, Deus está trabalhando. E tudo que você tiver necessidade, Deus tem muito para derramar sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, não se preocupe, não se turbe o vosso coração, não se preocupe nesse discurso de Jesus, de João, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Jesus estava dizendo para os discípulos, está dizendo para mim e para você hoje, não nos é revelado tudo o que vai acontecer na nossa vida. A única coisa que é certa, que já está revelada, é que todo aquele que amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, vai conseguir amar a si mesmo e vai amar o próximo. E isso resolve todas as questões, porque tudo que acontece na nossa vida, a partir dessas três coisas que eu disse, amar a Deus, amar a si e amar o outro, todas as coisas que vão acontecer são revelações de Deus progressivamente. O caminho não é revelado todo de uma vez, é um passo de cada vez. Ah, mas e se eu perder? Se meus pais morrerem, se eu perder filhos, se acontecer? Isso são coisas que vão acontecendo no caminho, mas nós vamos vivendo de fé em fé. Se Deus revelar para nós todo o nosso caminho, nós vamos ser movidos pelo medo. Ai, Senhor, que hora que vai acontecer isso? Que hora que eu vou perder essa pessoa? Que hora que eu vou perder aquele emprego? Que hora que vai acontecer? Nós vamos ser movidos por medo. Nós vamos ser movidos por necessidade. Por isso que Deus não revela tudo. Nós não aguentamos. Nós não suportamos. Porque nós não podemos ser movidos pela nossa necessidade. Não tome decisões, não faça escolhas baseado no que você precisa. Faça, movido por fé. E às vezes, para você se mover por fé, você precisa ficar simplesmente parado, esperando o agir de Deus. Ah, Fernanda, mas isso é pouco.
Se você não consegue ser fiel a Deus no pouco, como que você vai dar conta de administrar quando Deus te colocar sobre o muito? Deus trabalha em nós no pouco para trabalhar a nossa estrutura um passo de cada vez para que a gente suporte o que vem pela frente. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Jesus tem muito para revelar para mim e para você, mas nós não suportamos. Não vamos suportar. Então vamos confiar de que Ele faz, de que Ele está trabalhando, que Ele está fazendo. E muitas vezes o que você tem que fazer é pouco, mas é suficiente para o dia de hoje. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, eu coloco os meus irmãos diante do Senhor. Eu não sei qual é a aflição que eles estão passando, qual que é a perturbação do coração deles. Mas em nome de Jesus, Pai, o Senhor é o único que possui o dom da fé. Gere fé no coração dos meus irmãos nesta manhã. Derrame fé no coração deles. Na porção certa, na dose certa para o dia de hoje. E que eles não se preocupem com o amanhã. Porque o amanhã trará as próprias preocupações. Então, em nome de Jesus, Pai, abrace os meus irmãos neste momento, que eles sintam a plenitude do Espírito Santo sendo agora abraçando cada um deles, para que eles possam ter paz e saber que às vezes no momento que eles estão, no estágio de vida que estão, no trabalho que estão, tem um propósito do Senhor neste lugar. E quando não for mais para eles ficarem neste lugar, o Senhor vai reposicioná-los, tirando a paz, tirando o conforto, para o Senhor derramar algo novo, algo especial na vida deles, que eles possam descansar e saber que o Senhor é que sabe todas as coisas, conhece nosso passado, nosso presente e o nosso futuro, e sempre nos guiará em segurança, mesmo se estivermos passando pelo vale da sombra da morte. A tua bondade irá nos seguir. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer doença que você tenha no corpo ou qualquer enfermidade na alma. Seja liberto e seja curado em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Um beijo, um abraço também para todos do Facebook e todos do YouTube que me acompanham por lá. Cheiro, gente. Tchau. Até amanhã.